Estamos de volta com o podcast Shekinah. E agora nós vamos ter o quadro Tema de hoje. Tema de hoje. É isso aí, queridos. O tema de hoje é a morte de Jesus Cristo e o seu significado. E nós vamos começar refletindo na palavra de Deus lá em Lucas, no capítulo 23, do versículo 33 até o 47. Lucas, capítulo de número 23, do 33 até o 47. Vamos aqui achar aqui a nossa folha de referência. Lucas 43. Isso. Lucas capítulo 23, do versículo 33 ao 47. É daqui que nós vamos partir para falar aí sobre a morte de Jesus Cristo. Lembrando que esse tema ele está dentro do nosso módulo, do nosso curso de teologia, que é teologia sistemática. E ele está numa disciplina chamada Cristologia, que é a doutrina de Jesus Cristo. Nos programas anteriores, nós já estudamos sobre a doutrina das Escrituras, que é a bibliologia, estudamos sobre a doutrina de Deus, que é a teologia, e estamos agora meditando na Cristologia, que é a doutrina de Jesus Cristo. O nosso programa ele tem uma proposta de levar para você sempre o conhecimento de Cristo através da Bíblia, através das doutrinas teológicas, e assim fazer com que você cresça na palavra de Deus, amadureça e assim seja um servo muito mais útil e usado nas mãos do Senhor. Achou aí, irmão? Achei. Hugo. Lucas capítulo 23, Vamos ler do do 33 33 até o 47. diz assim, versículo 33: Quando chegaram a um lugar conhecido como Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à direita e o outro à sua esquerda. Apesar de tudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. A seguir, dividiram entre si as vestes de Jesus, tirando sortes. Uma grande multidão estava presente e a tudo observava, enquanto as autoridades os ridicularizavam, exclamando: Salvou os outros, pois agora salve a si mesmo, se é fato Cristo, Filho de Deus, o escolhido. Da mesma forma, os soldados se aproximaram e também deles zombavam, oferecendo a ele vinagre. Versículo 37. E o provocaram: Se tu és o rei dos judeus, salva a ti mesmo. Glória a Deus. Muito bem, queridos. Esta é uma das narrativas dos evangelistas que fala sobre a morte de Jesus Cristo. E hoje nós vamos refletir acerca disso. Nós temos uns slides aí interessantes e nós vamos começar a passar de onde nós paramos na aula passada, na ministração da semana passada, no programa da semana passada, que foi o slide número 20. A Sara vai colocar ali para nós. Nós estávamos terminando de falar do caráter de Jesus para entrar, propriamente dito, na morte dele. Então nós vamos ler ali o 20, que foi o último que nós lemos, depois as referências do 21, e aí entramos, propriamente dito, no tema de hoje, que é a morte de Jesus Cristo. Querido, se você nunca meditou com profundidade nesse assunto, hoje é dia de você parar para entender quem é Jesus e qual é o significado da sua morte para cada um de nós. O caráter de Jesus Cristo. Ele era santo. A santidade de Jesus Cristo significa que ele era isento de toda contaminação. 1 João 3 e 5. Ele era absoluta e imaculadamente puro. 1 João 3, 7. Muito bem. Vamos lá, 1 João capítulo 3, versículo de número 7. Vamos ver aqui nas nossas referências. 1 João 3, versículo de número 7. Versículo 7 diz assim: Filhinhos, ninguém vos iluda, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Muito bem. Glória a Deus. Essa referência denota, queridos, o caráter de Jesus Cristo. Aquele que morreu por nós ali na cruz do Calvário e que tinha um caráter perfeito, santo e que nos instiga, que nos inspira a também seguirmos as suas pegadas. Sara, tira só um pouquinho, só para a gente dar uma olhada na outra referência, por favor.
Isso. A outra é 1 João capítulo 3, versículo 3. 3:3. Diz assim: e todo o que tem nele essa plena confiança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Muito Glória a bem. Deus. Então, aí é um texto bíblico que nos remete a viver essa vida inspirado nele. Porque, da mesma forma que Jesus viveu uma vida de santidade, cada um de nós, os seus filhos e seus servos, também podemos ter esse caráter em nós. Lógico, nunca no mesmo grau de perfeição que Jesus, mas sempre inspirado nele. Esse é o desejo do Pai. Pode passar o próximo, Sara, por favor. Aqui nós vamos retratar sobre a humildade de Cristo manifesta no Novo Testamento, que é demonstrada em alguns casos. Primeiro, ao assumir a forma e posição de servo, que está lá em João capítulo 13, versículos 4 e 5. Depois nós vamos ver também, por não buscar a sua própria glória, que está em João capítulo 8, versículo 50. Depois, ao evitar a notoriedade e o louvor. Depois, ao associar-se aos desprezados e rejeitados, e por fim, por sua paciente submissão e silêncio em vista das injúrias, ultrajes e injustiças que ele sofreu e viveu. Então vamos lá. Em primeiro lugar, nós vemos a humildade de Jesus quando ele assume a forma e posição de servo. João capítulo 13, versículos 4 e 5. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. E aí, pastor Mauro, o que o senhor entende dessa passagem bíblica aí, quando Jesus tem essa atitude? Pastor, aí eu entendo que ele, com toda a formosura, né, com toda a realeza que ele tinha, ele mostrou que ele mostrou de toda aquela grandeza que ele tinha, que ele era um servo, que ele veio também para servir. E esse era o exemplo que nós tínhamos que dar para as pessoas também, né? Não acharmos que somos melhores ou maiores do que os outros, mas servir as pessoas. Isso é o que eu entendo, né? Essa humildade, né? Que Jesus, apesar de ser toda aquela majestade, mas ele naquele momento ele se mostrou menor do que todos. E aí, Hugo? E, pastor Mauro, falando sobre isso, é um símbolo também, pois os discípulos eles conheciam aquele gesto. Verdade. Porque aquele gesto, aquela bacia representava o quê? As pessoas que eram senhores das casas, eles tinham o servo para fazer aquele trabalho. Lavar, então, né? quando Jesus faz aquilo, os discípulos entendem que ele está fazendo aquilo por Verdade. gesto de humildade, porque aquilo ali era um serviço para o escravo fazer. Então, Jesus ali, ele falou, eu vim aqui para servir. E ali, pastor Davi, a briga que tinha ali entre eles era quem seria o maior. Então Jesus coloca esse gesto falando assim, aqui quem quer ser o maior tem que ser o menor primeiro. Exatamente. Era exatamente o oposto daquilo que eles estavam pleiteando entre eles. Jesus vem e demonstra totalmente o contrário. Então nós vemos a humildade de Jesus não só quando ele assume a posição de servo e lava os pés dos seus discípulos, mas lá em João capítulo 8, versículo 50, diz que ele não buscava a sua própria glória. E isso contrasta também muito com o que nós estamos vendo hoje, né? Tantas pessoas se vangloriando, e Paulo disse que se ele fosse se vangloriar, o único lugar e a única coisa que ele se vangloriaria seria na cruz de Cristo. Glória Vamos ler a lá? Deus. João capítulo 8, versículo 50. Diz assim, ó, e além do mais, eu não estou buscando a minha própria glória. Existe um que a busca por mim e a tudo julga. Glória a Muito Deus. bem. Maravilha. Ele está falando, né, pastor Mauro, da posição do Pai. O Pai sim é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Lembrando aqui que Jesus, ele estava como homem, mas ele era Deus. Verdade. Mas lá em Filipenses 2 diz que ele se esvazia de tudo isso e assume o papel central na história da raça humana como homem e principalmente como servo, pastor Mauro. Ele não usurpou por ser igual a Deus, né? Quer dizer, ele não quis assim dizer, eu sou igual a Deus, então eu posso também tudo assim. Não, ele se rebaixou pior do que os homens, né? Ele abriu mão daquilo. Abriu mão, né, da sua glória, né? Então nós vemos também lá em Isaías 42, versículos 1 e 2, que Jesus, aqui já é profeticamente falando, ele evita a notoriedade e o louvor. Mais uma vez aquilo que eu estou falando, não tem problema nenhum Deus começar a te abençoar,
Deus começar a levantar o seu nome, só que nós devemos sempre tributar a Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor, e nunca achar que somos nós, que é porque a gente é bom, que a gente tem muita capacidade. A gente deve atribuir a Deus. Vamos lá, Isaías 42, versículos 1 e 2. Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu eleito em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios, não clamará, nem se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Muito bem, pastor Mauro. Aí eram profecias, como os irmãos sabem, Isaías ele é considerado pelos teólogos o profeta messiânico, né, pastor Mauro? Isso mesmo. Porque foi o profeta no Antigo Testamento que mais escreveu acerca de Jesus Cristo. E aqui ele está falando da vinda de Jesus Cristo, né, da sua missão, e mostrando que ele não seria uma pessoa orgulhosa, presunçosa. Antes ele ia evitar a notoriedade e o louvor. É interessante, Hugo, que muitas vezes ele operava um milagre, em vez dele falar assim, sai contando para todo mundo, o que ele falava? Não fale pra ninguém. Imagina só, ele acaba de ressuscitar uma garota e fala, não conta pra ninguém. Como que seria isso, hein, pastor Davi, se fosse hoje, hein? Se fosse no dia de hoje, aponta pra todo mundo. Chama os jornais, chama as TV. Põe na mídia. Como era atacador de cabeça, o que Deus te curou aí? Conta aí. E foi aonde? É, complicado, né? Complicado. Interessante, irmãos, que eu estava ouvindo um dia desse um pastor pregando, e ele dizia que isso aí também era uma ferramenta psicológica de Jesus, né? Porque quando você fala para alguém assim, não conta para ninguém, aí é que ele conta. dá vontade de contar, era mais Dá uma... vontade, dá vontade. E era uma forma que Jesus ensinava as pessoas, e aquilo também resultava num grande manifestar da sua glória, mas mostrava muito da sua humildade. Então, mas assim, né, a gente falando isso, né, usando assim psicologicamente, Jesus falava para não falar. Mas assim, eu creio assim que ele não tinha essa intenção de falar para as pessoas não falar, e as pessoas iam falar, vou falar para eles não falar, mas eu sei que eles vão falar. Ele A ideia era essa aqui, ó. Isso, porque, pastor Davi, não tinha como a pessoa diante de um milagre daquele, de Não umas coisas que estavam acontecendo, não contar, não tinha Ficar como não quieto. contar. É verdade. Entendeu? Não tinha como não contar. Então eu acho que era nesse sentido que Jesus falava para eles, não conta, não precisa. Evitar a notoriedade e o louvor, né? Como aqui a gente colocou. Outra coisa, ao associar-se aos desprezados e rejeitados. A gente vai entender, irmãos, que Jesus foi um homem, está lá em Lucas capítulo 15, versículos 1 e 2, que ele escolheu, ele podia estar entre os grandes. E muitas das vezes ele esteve. Só que assim, ele preferia a companhia dos rejeitados e dos desprezados. Por quê? Esses ele podia acolher. Eu não estou falando para você que você não pode andar com pessoas de bem, com pessoas famosas, com pessoas que têm até um certo poder aquisitivo. Eu estou dizendo que Jesus escolheu isso devido à sua missão. Então nós, como cristãos, nós também precisamos aprender a olhar para essas pessoas com carinho e não com rejeição. A Bíblia chega a dizer que aquele que dá ao pobre, ele empresta para Deus. Já pensou que coisa forte? Então vamos ler lá Lucas 15, versículos 1 e 2. E aconteceu que todos os pecadores, como os colhedores de impostos e pessoas de má fama, estavam se reunindo para ouvir a Jesus. Entretanto, os fariseus, mestres da lei, os censurava murmurando. Este saúde se mistura a pessoas desqualificadas e ainda partilha o pão com eles. Meu Deus, olha que crítica, né? E dentro desse contexto de Lucas 15 é quando ele conta as 3 parábolas. Ele conta a parábola do filho pródigo, ele conta a parábola da ovelha perdida e ele conta a parábola da dracma perdida, pastor Mauro. Que maravilha, né, pastor? Um Demonstrando tesouro, aí, né? Um tesouro escondido, né? Exatamente. Benção. E a preocupação sempre de Deus, porque assim, na figura aqui, a mulher sai à procura da moeda, o pai está sempre de braços abertos aguardando o filho, e também o pastor sai atrás da 100ª ovelha, mostrando sempre esse amor de Deus, essa preocupação com aqueles que muitas vezes são desprezados e rejeitados. Que maravilha, né? Glória a Deus. E as pessoas às vezes achavam, né? Eles olhavam, achavam que o Cristo viria uma pessoa de poder, né? Que não iria ligar para esses tipos de pessoas. Muito pelo contrário, né? Ele se assentava no meio dessas pessoas, né? E aqui, né, pastor Mauro, esse texto aqui ele é muito interessante, a partir das parábolas, né? Que aqui é o pai sempre à busca de alguma coisa, é sempre a busca de alguma coisa. Então, quando fala aqui, e aconteceu que todos os pecadores, então Jesus, ele ia atrás de todos os pecadores mesmo. Inclusive ele fala, eu não vim aqui para buscar os que já estão, eu vim aqui para buscar os que são doentes mesmo. Tá precisando de Então remédio. ele sentava com os pecadores mesmo, que eles queriam levar. Só que os fariseus aqui sempre reclamavam, murmuravam, achavam que eles iriam ser salvos porque eles eram tudo certinho, achavam bonitinho. Mas Jesus estava atrás daqueles perdidos ali. É isso aí, porque, queridos, Jesus quando veio à Terra, ele tinha uma missão.
A Bíblia diz lá em Marcos capítulo 10, versículo 45, que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, quando ele entrava no meio dos pecadores, ele estava cumprindo o seu papel como Messias. Lá no capítulo de número 61, lá do profeta Isaías, fala que ele seria levantado por Deus para libertar os cativos, para declarar o ano aceitável do Senhor, para tirar da prisão aqueles que estavam encadeados. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos ele fazendo isso o tempo todo, cumprindo o seu papel e a sua missão. Então, nós vamos entrar aqui também agora no último texto falando sobre a humildade de Jesus, para entrarmos no tema de hoje, que é a sua morte, que diz, nós vemos a sua humildade também por sua paciente submissão e silêncio em vista de injúrias, ultrajes e injustiças. Vamos ler lá? Pastor Mauro, lê pra gente aí Isaías 53, versículos 4 e 7. Depois o Hugo lê pra gente 1 Pedro 2, 23. Isaías 53, 4 a 7. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Forte, pastor. Forte. Muito forte. É um hino, né? É um louvor, Meu né? Deus, quantos anos antes, hein? Que benção. Aqui, Isaías estava profetizando quase 600 anos antes disso tudo acontecer. Verdade. Isso se cumpriu literalmente na vida dele, Hugo. Lê pra gente também 1 Pedro 2, 23. 2:23, pastor Davi diz assim, ó. Segunda, 1 Pedro. 1 Pedro 2, 23. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que exerce plena justiça em seu juízo. Muito bem, irmãos. Então aqui nós estamos aprendendo com Jesus acerca da sua humildade dentro de um traço do seu perfil e do seu caráter. Isso tudo levou ele a se entregar por nós. E aqui diz que ele, diante das injúrias, ultrajes e injustiças, ele mantinha o silêncio, ele era paciente. E hoje nós somos muitas das vezes afrontados, como servos de Deus, como cidadãos, até mesmo como pessoas assim, às vezes desprezado por alguém por causa da nossa fé. Mas nós queremos incentivar você a buscar o caráter de Cristo, a abstrair as características de Jesus, porque ele veio aqui para ser a primícia dos que dormem. Ele veio aqui para nos dar o maior exemplo. Ele falou para a gente ir atrás dele, ir após ele, tomar a nossa cruz a cada dia e segui-lo, e fazer dele o nosso exemplo maior de vida, ok? Nós temos uma pergunta no ar, e a pergunta é: qual o significado da morte de Jesus Cristo para você? E nós vamos começar nessa tarde a ouvir alguns áudios de algumas pessoas que enviaram as suas mensagens. Então, hoje o tema é a morte de Jesus e o seu significado. Entenda, o que Jesus fez tinha um propósito eterno para a transformação das nossas vidas. Hugo, eu costumo dizer, aquele que teve um encontro pessoal com Jesus, entendeu o sacrifício de Jesus, a vida dele muda radicalmente. Tem Glória que a Deus. mudar. Todos que teve encontro com Jesus teve mudança, pastor Mauro. Quem estava ali sofrendo ficou alegre. Aquele que estava morto ressuscitou. Aquele que estava doente foi curado. Então, quando você encontra Jesus, tem que haver uma mudança. Alguns pensam que foi uma derrota, né, de Jesus na cruz, né? Alguns pensam que Jesus perdeu na cruz. Muito pelo contrário, ali estava começando a vitória dele na cruz, né? Graças a Deus. Ou quando a gente fala assim, o significado da morte de Jesus, porque assim, várias pessoas mandaram vários áudios pra gente, que a gente vai passar já, e eu percebo que cada um trouxe um aspecto. Mas pra você, quantos anos de fé você tem já, de caminhada com Jesus? 13, 14 anos. De bate pronto assim, pra você, pensando nesses 13, 14 anos, qual o significado da morte de Jesus pra você? O significado da morte de Jesus, para mim, pastor Davi, tem uma coisa muito forte. Por quê? Porque, primeiramente, ele traz a salvação para nossa vida. Sim. Então, se Jesus não morre naquela cruz, não acontece aquilo na cruz, então não teria salvação. Então, isso para mim é um significado muito grande. Porque o que mais que eu quero da minha vida, a não ser a salvação? Então falou da morte de Jesus, de bate pronto, você já lembra de salvação.
salvação na hora. E o senhor, pastor Mauro? E o nosso, pastor, é o livre acesso que nós temos agora para falar com Deus, né? Porque antigamente havia-se a barreira, lembra o véu do templo, né? O que aconteceu ali quando Jesus morreu? Automaticamente o véu do templo se rasgou, nos significando que nós temos livre acesso para falar com Deus, não temos aqueles obstáculos, não precisamos mais fazer nenhum outro tipo de sacrifício para falar com Deus. Hoje Jesus está ao nosso lado, Deus está ao nosso lado. Nós temos um livre acesso para conversar e falar com Ele, entregar os nossos pecados e ser perdoado em nome de Jesus. Muito bem. Vocês veem, irmão, cada pessoa, isso é a riqueza do Evangelho. Cada um vê a coisa de uma perspectiva e não significa que está errado, mas a visão de um complementa do outro. Quando eu penso nisso, eu me recordo do dia 27 de agosto de 1993, que foi o dia que eu entreguei os meus caminhos ao Senhor. E sabe, a primeira coisa que me vem à mente é 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 17, de número 7, que diz assim: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quando eu penso na morte de Jesus e no seu significado, para mim, é uma nova vida. É como se eu tivesse... na verdade, biblicamente é isso, porque a Bíblia fala que o nosso espírito é recriado em Deus. É como se eu tivesse me tornado uma outra pessoa. Parece que eu tive contato com um cara que eu não conhecia. Porque na minha infância eu fui à igreja porque minha mãe me levou. Mas quando eu comecei a ir, realmente, a partir dos 18 anos, por ter entregado os meus caminhos a Jesus, entendido o plano da salvação, através da sua morte e ressurreição, Hugo e Mauro, o que eu percebi? Minha vida mudou completamente porque eu encontrei um outro cara dentro de mim, que foi transformado pelo poder da cruz de Cristo. Pastor, deixa eu só complementar o que o pastor Mauro falou, esse livre acesso que a gente tem a partir da morte de Jesus. Antigamente, antes da morte da cruz de Jesus, as pessoas só chegavam a Deus através do sacerdote. Então você tinha que ter alguém para chegar até Jesus, até Deus. Então, com a morte de Cristo, Cristo nos aproximou de Deus. Ele deu o livre acesso para nós ter esse acesso. Então, por exemplo, eu poderia ter algum pecado, então eu teria que levar para o pastor Davi para ele ir lá falar do meu pecado. Hoje não. Hoje eu entro no meu quarto e eu falo diretamente com Deus. Esse é o livre acesso que um intermediário. Que a morte de Cristo deu para nós. Sem a morte, nós não conseguiríamos se reconciliar com Cristo. Que na verdade, Cristo se reconciliou com a gente. E até mesmo o sacerdote, né? A palavra de Deus nos diz naquela época que até ele, se ele tivesse errado com Deus, tivesse em pecados com Deus, que dia toda aquela tradição para entrar dentro lá, né, do véu, né, para falar com Deus, se ele tivesse pecado também ele era fulminado lá dentro, né? Fulminado. Como acreditar no homem, né, para levar o nosso pecado, né? Ser o intermediário para levar para Deus, né? Então não existe intermediário, né? Hoje nós temos o livre acesso de chegar a Deus e conversar com Ele. Verdade. Então esse livre acesso, meus amados, vocês têm esse livre acesso. Fale diretamente com Jesus Cristo. Jesus Cristo diz: entre no quarto e feche a porta e fale diretamente com o Pai. Que o que você dizer ali em secreto, Ele te recompensará também. Glória a Deus. É isso aí, irmãos. E o que acontece? No Antigo Testamento, como nós acabamos de ouvir aqui, os sacerdotes eram os mediadores. Quando Cristo morre, Ele se torna o mediador. E único. É o único mediador, disse Paulo, entre Deus e os homens. Outro detalhe, no Antigo Testamento o sacerdote, antes de entrar diante de Deus, ele oferecia um sacrifício por si mesmo. Jesus, quando ele morre, ele é sumo sacerdote ali, mas ele também é o próprio sacrifício. É como se a cruz fosse um altar onde ele oferece sacrifício a Deus, e por isso o livre acesso está aberto. Ok? E pastor Davi, rapidinho, e é muito interessante as pessoas, quando a gente fala olhe para a cruz, é para olhar para isso que a gente está falando. Porque muitas das vezes as pessoas falam olhe para a cruz, olha o sofrimento de Jesus. Não é isso. A gente tem que olhar a cruz como uma vitória, igual o pastor e pega a cruz como se fosse, né, um símbolo ali, algo que ela deve carregar, aquilo lá como um peso para a vida dela. Nada disso, a cruz é libertação, né? E não usar aquilo como um amuleto. Exato. Né? Ó, nós vamos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Vamos colocar aí pelo menos uns 3 áudios aí, Sara, que a gente tem bastante áudio. Vamos ouvir pelo menos 3 opiniões aí de amigos que mandaram seu áudio respondendo a pergunta: qual o significado da morte de Jesus Cristo para ela? Olá, família! Bem-vindo ao programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. E eu estou desafiado aqui a responder uma pergunta: qual o significado da morte de Jesus Cristo para você? Eu sou o pastor Doni, da Igreja Cristã da Família, aqui na região do Capão Redondo, estou no bairro do Dom José. E é uma alegria poder compartilhar aqui a resposta dessa pergunta. Bem, o significado da morte de Jesus Cristo para mim
ela é toda a esperança de se viver uma vida plena, não só para o tempo futuro, né, da eternidade, mas também para viver o tempo presente. É viver a eternidade no dia de hoje, é voltar para a casa do Pai. A morte de Jesus proporcionou isso, né? Da gente estar voltando para a casa do Pai. É maravilhoso. E a transformação que essa morte, ela produz na nossa vida para que a gente tenha um novo olhar sobre a vida, para que a gente possa, de uma maneira significativa, lançar nossa esperança, a nossa fé e a nossa alegria de que coisas melhores estão por vir por causa dessa morte maravilhosa de Jesus que nos aceitou com um profundo amor. Uma outra coisa que eu acho interessante, que me traz um significado muito grande a pensar na morte de Jesus, que primeiro, eu só estou falando aqui porque ele morreu, porque senão a gente não estaria se comunicando. Se não fosse a morte de Jesus, nós não estaríamos nos comunicando. A morte de Jesus, ela nos une. A morte de Jesus, ela faz com que a gente conheça pessoas de outros lugares, né? Com outras ideias, com outro tipo de vida. Então, a morte de Jesus, ela é maravilhosa. Beijo no coração. Fica firme aí ouvindo a programação. Deus abençoe. O meu nome é Wagner, congrego na Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 3, na cidade de Ribeirão Pires. A paz do Senhor, pastor Davi, aos demais pastores que estão aí na bancada, a todos os irmãos que estão ouvindo esse programa. A morte de Cristo para mim significa uma nova maneira de viver, porque antes de conhecer o Evangelho, eu andava de uma certa maneira que não agradava a Deus, e eu tinha comigo que eu era um filho de Deus, pois era católico, tinha um certo costume, né, religioso, mas eu não tinha conhecimento de uma criatura de Deus. E não, mas a partir do momento em que Deus usou de misericórdia e trouxe na minha vida o conhecimento da verdade, então se tornou para mim uma nova maneira de viver, né? E hoje eu tenho uma nova maneira de viver, de pensar, de agir, porque sei que o sacrifício que Cristo fez por mim na cruz dá para me tornar uma nova criatura, uma criatura que venha a ser dedicada à obra do Senhor, que venha a ser dedicada aos caminhos do Senhor, à palavra do Senhor, e ter a certeza da vida eterna, que esse é o maior dom que nós podemos receber de Deus, é a vida eterna, ter a presença do Espírito Santo na nossa vida. É isso que garante a nossa salvação. Porque, como disse Paulo, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo, e este também o ressuscitará naquele dia. Então essa é a nossa esperança, de que essa vida é passageira, e que em breve o Senhor há de voltar e há de buscar o seu povo. Queira Deus que estejamos preparados na posição que o Senhor nos tem chamado, para que possamos, juntamente com Ele, ser levados aos céus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Esse programa é uma bênção, sempre que eu posso eu escuto. Que Deus possa estar abençoando cada vez mais a vida dos irmãos. Amém? Graça e paz. Meu nome é Jair de Araújo Reis. Eu congrego na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Santo Amaro, no Parque da Cerejeira. O significado da morte de Cristo para mim não é só a garantia que eu possa ter a vida eterna. E isso é muito importante para mim. Mas a garantia que eu posso viver tranquilo, com a consciência que eu terei uma vida eterna. A morte de Cristo foi o início de uma nova vida para mim. A morte de Cristo foi para mim uma grande prova de amor. Por isso devemos viver amando um ao outro, porque Ele nos amou primeiro. Porque Jesus me ama, eu não posso explicar. A morte de Cristo tem muitos e muitos significados para mim, mas o tempo é curto e esses são um significado que eu citei para vocês sobre a morte de Cristo em minha vida. Amém.
Muito bem, eu quero agradecer ao pastor Doni, meu amigo Diácono Wagner e ao pastor Jair, lá da Adsa Brasil. Amigos de longa data, aí os três, e para mim é uma grande alegria tê-los participando aqui do programa. Cada um aí, ó, como vocês viram, Hugo e pastor Mauro, deu a sua opinião, mas tudo um alinhado com o outro. Nós estamos caminhando para o finalzinho da primeira parte do programa, mas eu quero deixar aí já de sobreaviso para você não ir embora, daqui 5 minutinhos a gente está de volta, mas guarda isso no seu coração. A morte de Cristo, ela dividiu a história, queridos, ela trouxe para nós uma nova oportunidade de vida, e cada um aqui deu uma ênfase, né, Hugo? Cada um deu uma ênfase. O pastor Doni aqui, o que eu achei interessante, que ele falou que é a volta para a casa do Pai. Já o diácono, ele disse mudança de vida, você ser uma nova criatura. E já o Jair Araújo, viver uma vida tranquila com esperança da salvação. Glória a Deus. Viver uma vida tranquila aqui com a esperança da salvação no eterna. futuro. Graças a Deus. É verdade, pastor. Se nós formos ver aí, tem várias coisas aí que significam, né, a cruz para nós, né? A morte de Cristo para nós, né? Uma infinidade de situações aí que se nós formos ver aí, nós vamos ficar aqui a noite inteira, né? É verdade, tem muito assunto interessante. Muito assunto interessante. Você vê como que é bênção, né? Glórias a Deus. Irmãos, vamos então aí ao tema de hoje. Tema de hoje. Glórias a Deus. O tema de hoje, irmãos, é o líder cristão e a comunicação nos relacionamentos. Que esse tema aí, irmãos amados, está lá no módulo Liderança Cristã, que é do curso lá, né, da escola Querigma, onde o nosso querido pastor Davi Alencar Santana é o diretor, né, irmãos amados. O módulo Liderança Cristã, né, apontando caminhos baseados nos valores do reino de Deus. Né, e nós estamos aí já algumas semanas falando sobre liderança, né, esse módulo de liderança. Nós estamos aí já desde muitas semanas aí já falando, né, sobre como ser um verdadeiro líder, um líder cristão. E agora nós vamos continuar, né, o que nós estávamos falando na semana passada, sobre o líder cristão e a comunicação nos relacionamentos, irmão. Verdade, bênção pura, né? Nós vamos falar o quê, né, pastor Mauro? Nós vamos falar sobre o quê? Como o cristão deve se relacionar com as pessoas, como o cristão deve ter o seu relacionamento com Deus, como que ele deve ter o seu relacionamento até pessoal, né, pastor Mauro? Então, é todo tipo de relacionamento. E esse de hoje que nós vamos falar é um relacionamento e a comunicação. Do líder, né? Como o líder, ele tem que se relacionar, né? Como ele deve se comunicar com os seus liderados. Amém? Glória a Deus. E nós vamos aí já ao primeiro slide aí, nossa irmã sonoplasta Ana, ela vai estar nos ajudando aí nessa tarde aí, né, irmãos? Nós vamos estar passando aí os slides, vamos estar comentando e instruindo, amém? Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, graças a Deus. Vamos ler lá, irmão? Pura. Pastor Mauro, eu tô aqui, só não tô conseguindo enxergar aqui, mas eu acho que eu vou ler por aqui, né? Amém. As finalidades do cristão, o que é ser cristão, né? E a comunicação. Então vamos lá, as finalidades. As finalidades, em primeiro lugar, é atrair a atenção para os objetivos. O segundo lugar é transferir conhecimentos. Terceiro lugar, transformar o comportamento. O quarto, impulsionar novas ações. E o quinto, pastor Mauro, é disseminar os propósitos. Amém, glória a Deus. Pode voltar para nós aqui, Ana. Então, irmãos, antes de tudo, o líder ele tem que atrair atenção para os objetivos. O que é um objetivo? O objetivo é um planejamento, né, irmão? Sim. Planejamento onde nós vamos alcançar uma meta, né? E o líder, ele precisa passar isso para os seus liderados, né? Um exemplo, vamos dar um exemplo aí, um pastor que está chegando agora na igreja, né? E ele vê a igreja ali, a igreja está vazia. Ele tem que arrumar um planejamento, né, para que ele alcance o objetivo de encher aquela igreja. Com certeza, ele tem que ter um foco, né, pastor Mauro? Isso mesmo. E esse foco se transformar nesse objetivo que nós estamos falando. Então, quando o cristão, que é o líder cristão, o que significa o líder, né, pastor Mauro? É aquela pessoa que está à frente das pessoas. Isso mesmo. É como a gente chama numa empresa de supervisor. O que significa o supervisor? É que está com uma visão a mais do que aquela pessoa que Isso é o seu funcionário. Então o líder tem que ser esse, ele tem que ter uma visão acima daquelas pessoas que estão sendo lideradas por ele. Então ele tem que ter um objetivo e tem que atrair a atenção dessas pessoas para alcançar esse objetivo. Por isso que a comunicação, né, ela é algo indispensável na prática da nossa existência para o sucesso de qualquer tarefa ou equipe em qualquer organização, seja na igreja, seja, né, irmãos, até numa empresa ou numa indústria, né? A comunicação, ela é fundamental. Como que o líder, ele vai, né, irmãos,
alcançar esse objetivo? Através da comunicação, através dele saber falar com as pessoas, né, Mogo? Não adianta ele ter um objetivo na mente dele e ele não saber falar com as pessoas, ou empurrar as pessoas, fazer como se elas fossem escravas para cumprir aquela meta e aquele objetivo. Verdade, ele tem que ser uma pessoa, né, pastor Mauro, que as pessoas gostem dele. Isso mesmo. Né? Ele tem que ser uma pessoa cativante, uma pessoa que traz as pessoas para ele. Porque o líder, ele tem que ser amigo da pessoa, ele tem que ser aquela pessoa que as pessoas olham e falam assim, nossa, eu quero ficar com esse rapaz, eu quero estar junto dele, porque eu sei que ali vai sair coisa boa. Então ele tem que ser uma pessoa comunicativa. E o segundo aí, né, irmãos, é transferir conhecimentos. O que quer dizer isso, irmãos? Tudo que nós aprendemos, nós devemos passar para frente. E o líder, ele tem que ter essa meta, né, em seu coração, de tudo o que ele sabe, ele precisa transferir para frente. De que maneira? Delegando funções, né, colocando pessoas em certos locais de responsabilidade. Mas de que maneira? Também transferindo o que ele sabe. Tem pessoas que falam assim, eu sei, não vou passar para ninguém, só eu sei. Não, o verdadeiro líder humilde, ele transfere os seus conhecimentos. Né? Nós temos que trazer isso como o apóstolo Paulo fazia, como o próprio Senhor Jesus fazia, né? Porque ele passava os conhecimentos, né, pastor Mauro? Ele tinha os objetivos que nós falamos aqui no começo, ele tinha o conhecimento, então o que ele fazia? Ele transferia esse conhecimento. Por quê? Porque ele não poderia carregar aquilo sozinho, a gente tem que passar o conhecimento. E o líder mesmo, que é o líder da igreja, nós estamos falando sobre líder cristão, né? Ele tem uma formação, algo parecido, ele tem que passar esse conhecimento para as pessoas. Ele tem um conhecimento da escritura, tem um conhecimento a mais, ele tem que passar isso para as pessoas que estão do lado dele. Tem que passar e almejar que aquela pessoa seja como se fosse ele no futuro também, né? Na verdade, é que eu falei, você tem que ser imitador, né, pastor? Isso mesmo. As pessoas têm que ver você fazendo e te imitar. Então, ali, através desse conhecimento, você transfere isso aí para as pessoas que você está tomando conta. Outra coisa que nós falamos aí é transformar um comportamento. O que quer dizer isso, irmãos? Às vezes aquela pessoa, né, tem um velho ditado que diz assim, pau que nasce torto sempre morre torto, nunca se endireita. Mas não é assim, isso não é verdade. Né? A gente vê o exemplo aí de Jesus com Pedro. Pedro era um homem, né, que as pessoas olhavam para Pedro ali e não tinha futuro. Pedro dava a entender que não tinha futuro. Era um homem ali indulto, iletrado, analfabeto, e algumas pessoas dizem que ele é até um pouco arrogante e ignorante na época. Ali dá a entender o que, né, mas cuidar com o que você fala com Pedro, que senão a mão dele vai parar na sua cara. Né? Ele era mais ou menos assim naquela época. Ele era bem brutão, né? Ele era bruto, né? Mas ele tinha algo interessante que Jesus conseguiu olhar aquilo nele e transformar aquilo nele. O que era? Uma sensibilidade que ninguém tinha. Jesus conseguiu chegar nessa sensibilidade de Pedro e transformar o comportamento de Pedro. Transformar o comportamento. Então, o que o líder ele tem que ter, pastor Mauro? Ele tem que ter a acepção de conhecer as pessoas, ele tem que ter ali o discernimento de conhecer as pessoas. Por quê? Ele vai fazer a transformação naquela pessoa. Ele vê que aquela pessoa tem algo de dificuldade, ele tem que ajudar aquela pessoa. Por quê? Porque vai haver a transformação. Conforme a pessoa vai ver você fazendo ou você praticando, você, ao fazer isso, ao ter essa vontade, você muda o seu comportamento. Foi o que aconteceu com o apóstolo Pedro. Né? Ele tinha um comportamento rude, um comportamento bruto, mas no final a Bíblia mostra que ele se tornou uma pessoa calma, uma pessoa tranquila. Tanto é que ele escreve as suas cartas lá de Pedro. Se você ler as cartas de Pedro, você vai ver que ele está falando para as pessoas ter paciência. Tenha paciência. Por mais que vocês estão sofrendo por perseguições, por mortes, mas tenha paciência. Então você vê, houve a transformação no apóstolo Pedro. É aquele negócio, né? Pedro era assim, escreveu, não leu, a espada comeu, né? Porque você lembra lá quando foram para prender Jesus. É verdade. E olha a transformação, né, pastor Mauro? Ele era um pescador, se transformou em um discípulo e depois se transformou num apóstolo. Então essa é uma das transformações. Começou como pescador, né? Depois virou discípulo, que o discípulo é aquela pessoa que segue Jesus, e se transformou no apóstolo, que é onde que a gente segue a doutrina dos apóstolos. Glória a Deus. Outra coisa também é impulsionar novas ações. O que quer dizer isso, né, meus amados? O líder, eu acredito que ele tem que estar aberto, né, para várias ideias, né? Ele não pode ficar só achando que a ideia dele é que vale. Não é isso, né? Ele tem que almejar as ideias de outras pessoas também e impulsionar aquelas ideias, levar aquilo para frente, não se tornar só uma rotina, né? Só fazer a mesma coisa, a mesmice. Eu acredito que seja isso, né, Mogo? Ele
coletar novas ideias e impulsionar aquelas ideias para novas ações. Tem que ter a mente aberta, né, pastor Mauro? Igual a gente fala, né? Você ter a mente aberta, você ser uma pessoa aberta a coisas novas, não é pela idade, né? Porque muitas das vezes as pessoas falam, o meu líder ele tem 80 anos, 70 anos, 60 anos. Não é a idade. O que manda mesmo é o seu comportamento. Então você pode ter novas ideias, você pode ter novas coisas, né? Uma coisa nova que surgiu aí pra gente hoje, né, pastor Mauro, que todo mundo tá usando, é as lives que a gente tá fazendo, Verdade. a internet. Então as pessoas têm que se conhecer para quê? Para fazer coisas novas. E uma coisa que as pessoas falam muito é sobre a internet. Então, e outra, né, pastor Mauro? As pessoas não têm muito conhecimento. As pessoas falam, eu não tenho conhecimento, mas as pessoas que têm que ter isso aí, impulsionar novas ações, fazer coisas novas, né? Fazer coisas diferentes, quebrar o protocolo, igual a gente fala. Isso, né, é quebrar o protocolo, sair da mesmice, né, Mogo? E por último, aí nós vamos disseminar os propósitos. O que a comunicação de um líder motivador, né, de um líder que tá para cima, né, o que ele acaba realizando? Ele dissemina o seu propósito. O que quer dizer isso, né, moço? Ele coloca na mente dos seus liderados, né, a importância daquele propósito. O porquê que lá na frente esse propósito ele vai dar em algo, né? Ontem eu estava trazendo uma mensagem, né, do apóstolo Paulo falando, né, que diante dele foi se colocada uma grande porta e essa porta ela era eficaz. O que quer dizer isso? Ele acreditava que aquela porta tinha uma eficácia, que lá na frente ele ia ter um propósito que seria estabelecido. E o líder, ele tem que passar isso na cabeça das pessoas. Eu entendo isso. Disseminar o propósito que está colocado no seu coração na mente das pessoas também, que elas também passem a gostar daquilo ali que vai ser realizado, irmão. Verdade, né? Esse mesmo apóstolo Paulo, né, pastor Mauro, quando ele escreve Filipenses, a gente pegar ali Filipenses, o que ele faz? O que ele fala, né, pastor Mauro? Que por mais que ele também sofreu, ele estava preso. Verdade. Ele estava preso e ele escreve aos Filipenses falando o que para os Filipenses? Que tudo podia dar errado, todas as coisas poderiam estar passando coisas ruins, mas, pastor Mauro, o progresso do evangelho era o que para o apóstolo Paulo importava. Então, por mais que ele estava vendo muita dificuldade, muitas coisas, ele falou assim, meus amigos, por mais que eu estou sofrendo isso aqui, o evangelho é o que prevalece. Então, olha só que coisa boa que a gente vê do líder, né, pastor Mauro? Quando ele faz o quê? Atrai a atenção para os seus objetivos, transfere conhecimento para as pessoas, transforma o comportamento e impulsiona novas ações, ele dissemina esse propósito que nós estamos falando, pastor. Que é uma bênção em nome de Jesus. Vamos para o outro slide aí, amém? Vamos ver aí o que nós vamos aprender mais sobre a comunicação, né, do líder nos relacionamentos. Vamos lá, comunicação. Pode ler lá, irmão Hugo? Comunicação, vamos aqui. Cadê? Deixa eu dar. Isso. Se as pessoas não entendem o que os outros estão tentando comunicar, fica praticamente impossível o trabalho em equipe, pastor Mauro. Portanto, a melhor maneira de vencer as barreiras da comunicação é conhecendo-as. A seguir, nós vamos citar algumas delas, pastor Mauro. Amém, glória a Deus. Vamos lá. Qual que é a primeira? A primeira é o egocentrismo. O que é o egocentrismo, né? Acreditar que a sua opinião deve sempre prevalecer, irmão. Olha aí. Tá vendo aí? Isso aí é que a pessoa quer ser sempre ela, né, pastor Mauro? Ela não ouve as pessoas, tudo tem que ser do jeito dela, tudo tem que ser daquele jeito. Isso não dá certo. Isso foi o que o tópico falou. As pessoas querem sempre falar só da opinião, não quer pedir opinião para nenhuma pessoa. Então ela acredita sempre que a opinião dela é o que deve prevalecer. Ela acha que só o dela vale e não pede opinião de mais ninguém, né? Esse líder aí, né, nós vemos aí que na parte dos relacionamentos ele está zero. Por quê? Porque ele o ego, você fala do que? De ego, dele, do próprio, do eu, né? Então ele acha que só a sua opinião deve prevalecer. O segundo é a timidez, né? Esse tipo de líder aí, ele não se abrir. Timidez por quê? Porque ele não se abre para se expressar excessos de intermediários. Quer dizer, o líder também que ele é tímido, que ele não se solta, que ele não fala, né? Não tem como progredir, né, Mo? É difícil, né? Como que você consegue alcançar objetivos se você é tímido, se você não consegue falar, se você tem vergonha, se você tem medo, né? Como você vai alcançar um objetivo nessa timidez? Então é o que está falando ali no nosso tópico ali, não se abre, a pessoa não se abre, fica ali trancada, fica fechado. Então acaba travando todo o projeto da composição geral. E a timidez, ela é um obstáculo na comunicação, mas que pode ser vencido com compreensão e amor fraternal. Olha aí.
Glória Olha a só Deus. que bênção, Eu lembro de nós aqui, né, irmão? Quando nós começamos também não era travadão, né? Eu lembro quando nós era muito travado que começamos os programas, depois nós soltamos até demais. Verdade, é porque assim, né, pastor Mauro, a gente pra fazer qualquer tipo de coisa, nós temos que estudar, nós temos que conhecer o que nós estamos falando. No começo é um pouco difícil, por quê? Porque você fica, é a primeira vez que você está fazendo. Isso mesmo. Então, o que tem isso aí? O que é esse amor fraternal? É as pessoas que já têm mais conhecimento, as pessoas que já estão acostumadas, trazer essa pessoa pro seu lado Verdade. e ensinar ela o que ela deve fazer e o que ela deve falar. E muitos novos líderes, eles sofrem muito com isso, né, irmão? Porque eles não sabem o que fazer, às vezes não sabem a maneira de falar, de se expressar para as pessoas, e as pessoas precisam compreender aquele novo líder também, né? Volta de novo aí, ô Ana, tira nós aqui de novo, por favor. Tá? Suposições, né? O crente que ele anda por suposições, achar que algo foi dito ou interpretar errado o que foi comunicado. Evite as suposições baseadas em boatos, invista na busca dos fatos. Amém? Isso é muito interessante, pastor Mauro. O líder, ele tem que ter certeza do que ele está falando, do que ele está fazendo e do que ele está ouvindo, né? A gente tem muito aqui, a gente fala muito do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, ele escreveu muitas cartas, né, pastor Mauro? E as cartas eram o quê? Era exortação às igrejas, né? E ele escreveu essa mesma carta a Filipenses, eu me lembro aqui agora, pastor Mauro, não tô lembrado qual que é o capítulo e nem qual é o versículo, mas eu vou ver se eu consigo achar aqui. É que quando ele vai falar sobre a casa de Cloé, né, que estava acontecendo uma briga por lá, se eu não me engano, em Coríntios, se eu não me engano. Então aí ele fala assim, olha, eu fiquei sabendo pelos da casa de Cloé. Então ele falou ali com certeza, ele não falou, eu fiquei sabendo, eu ouvi alguém falar, alguém me falou, não, ele falou e falou o nome da pessoa. Então eu tenho que ter certeza, eu ouvi de fulano que está acontecendo isso, isso e isso, chamar a pessoa e conversar. Pra quê? Pra não cair nessas suposições aí que ficou sabendo, ou ficou só baseados em boatos. Porque senão o líder dá a entender que ele vai estar, tipo assim, dando mais valor para outra pessoa do que para outra pessoa. Ela tem que averiguar os fatos, né? O que dá a entender é isso, tem que averiguar os fatos. Um exemplo disso, que nós estávamos falando sobre isso hoje, até o Vinícius, aí um abração pro Vinícius, estava comentando sobre isso comigo hoje, né? Sabe que o Vinícius gosta de perguntar, né? Uhum. Ele estava falando lá sobre o rei Salomão, daquelas duas mulheres, né? As mulheres brigando por causa do filho, né? Porque o filho era dela, a outra acabou matando o filho, porque deitou em cima do filho, o filho que estava ali era dela, não era da outra. O que Salomão fez? Não deu valor nenhum e nem valor ao assunto da outra. Faz o seguinte, pega a espada, vamos dividir no meio, cada um vai ficar com uma parte. A mãe, que era a mãe verdadeira da criança, ela preferiu que a criança ficasse com a outra mãe do que ver ela morta. Sabe o que é isso? Sabedoria, né? Para não cair em suposições do que as pessoas falam, do que os outros falam. Mas você ter essa percepção, né? Averiguar os fatos, averiguar quem está falando a verdade e quem não está falando a verdade e saber resolver aquela situação. Resolver a situação, lógico, inspirado por Deus. Salomão ali com todo o entendimento fez aquilo ali e deu tudo certo. E ali eu tava falando, né, pastor Mauro, eu gosto de falar e eu gosto de ler. Ela tá lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11, pastor Mauro, diz assim, olha só o que o apóstolo Paulo diz: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé que há contenda entre vós. Então quer dizer, ele informou quem foi que falou para ele, não ficou com coisinha, não ficou ali entre aspas, não, ele falou: fui informado pelas casas de Cloé que vocês aí estão tendo contenda, vocês estão brigando, vocês estão tendo divisões, vocês estão tendo panelinhas, então vamos acabar com isso, que isso não é certo, e ponto final. Coloca um ponto final, todo mundo fica sabendo e já era. Eu fico imaginando, pastor Mauro, rapidinho, como que deve ter ficado depois esse pessoal aqui da casa de Cloé, hein? A vergonha que ficou cada hora, tipo assim, como que os irmãos depois trataram eles lá, né? Por saber que o apóstolo Paulo falou que tinha sido eles. Chegou ali, né, Imagina só, acontece algo lá na sua congregação lá, por exemplo, aí você fala, fiquei sabendo pelos da casa lá do pastor Davi que vocês estão fazendo isso e isso. Como que, né, como que seria hoje na igreja? Como seria hoje a reação das pessoas diante dessa averiguação, né? Então, aquele líder que é levado pelas suposições, ele tem que evitar, né? Ele tem que evitar esses tipos de coisa, ele não pode ficar na dúvida, ele tem que perguntar, ele tem que questionar, ele tem que ir à fonte da informação, não pode tirar conclusões precipitadas, evitar as suposições baseadas em boatos, invista na busca dos fatos. É isso que o líder verdadeiro precisa fazer, irmãos. Isso é relacionamento.
né? Nós estamos falando aqui sobre o líder, né? Nós estamos aqui hoje com o tema o líder cristão e a comunicação nos relacionamentos. É uma maneira de comunicação, de se comunicar com as pessoas. Mas o outro são as distrações. Coloca o outro slide aí, por favor, Ana. O outro são as distrações. O cristão, ele não pode levar a distração, né? Então, o líder, né, pastor Mauro, ele precisa aprender, ó, o momento certo de ouvir. Falar não é uma tarefa muito difícil, tanto como saber ouvir, pastor Mauro. Então, mesma coisa, falar também, como não é difícil você falar, também não é difícil você ouvir também. Com certeza. Né? Nós temos que aprender os dois lados, né, irmão? Não só falar, mas também ouvir, e em vários sentidos. Ouvir a opinião das pessoas, ouvir os dois fatos, né, para ver qual que tá certo, qual que tá errado, né? Como nós estamos falando aí sobre distração, né? Nós temos aí 5 sentidos, né? Quais são os 5 sentidos? Vamos lá. É o tato, é o olfato, a audição, o paladar e a visão. A comunicação, ela usa frequentemente mais de um deles para nos trazer a mensagem do comunicador. Acontece muito de alguém estar falando com a gente e a mensagem ser distorcida por desatenção da nossa parte, barulho, ruídos ou ainda por estarmos realizando outra tarefa enquanto o outro fala. Parar para ouvir, ler com atenção uma mensagem escrita, focar no que está sendo dito, são fatores que ajudam a entender o que está sendo comunicado e evita problemas de má interpretação da comunicação, por não se ter entendido o que foi dito, seja por gestos, palavras faladas ou escritas. O que quer dizer isso? O líder, ele tem que parar para ouvir. Ele tem que prestar atenção naquela pessoa que está falando com ela, né? Ele tem que se interessar pelo que aquela pessoa está falando com ela. Porque a pior coisa que existe, irmão, é pessoas que se dizem líderes e muitas vezes é se comunicar com a pessoa, ou tá olhando para baixo, ou tá tipo ouvindo um barulho que tá ali, a pessoa tá conversando com você, e isso aí é um problema muito grande, principalmente nas igrejas, né? Pastores, líderes que estão à frente dos seus rebanhos, eles têm que se interessar pelo seu rebanho, porque a partir do momento que ele tá aqui conversando ali com o seu membro da igreja que vem lhe trazendo um problema, e de repente ele está pensando, sei lá, no Mundo da Lua, na novela que deixou lá, né? Não tiver mostrando interesse naquilo que a pessoa está falando, está distraído com outra coisa, com certeza ele vai perder essa alma. Com certeza ele vai perder, né, pastor Mauro? Isso aí a gente chama de acepção, né? Isso não é percepção, isso é acepção. Porque, por exemplo, muitas das vezes, né, pastor Mauro, a pessoa já tem formulado ali na sua mente a opinião. Então, quando o liderado vai conversar com o seu líder, né? Às vezes ele não tá nem ligando pro que ele tá falando. Por quê? Porque ele já tem aquela informação. É verdade. Ele já tem aqui aquela sua opinião formada sobre aquilo. Então ele não tá nem dando muita atenção para aquela pessoa. E isso é muito triste, né? Isso é muito triste porque nós vemos que isso aí, você pode fazer até aquela pessoa perder a salvação daquela pessoa, porque aquela pessoa pode desviar. Então o que diz o nosso tópico aqui? O líder, ele precisa aprender a ouvir. Não é só falar, ele tem que aprender a ouvir. E ouvir é você dar atenção, não é só ouvir, você ouve por aqui e sai por aqui pelo outro ouvido, não. É você ouvir e ficar gravado na sua mente, para você ter respeito, para você ter ali a sua também comunicação com aquela pessoa que você está liderando. É por isso que o líder ele precisa, como nós lemos aí, o momento certo de ouvir, que não é uma tarefa muito fácil, e também o momento certo de saber falar. De saber falar. Né? Glórias a Deus. Vamos aí ao outro slide? Amém, glória a Deus. Vamos lá, o líder precisa aprender o momento certo de falar e se perguntar sempre: por que falar? O que falar? A quem falar? Como falar? Quando falar? Quanto falar e onde falar? Olha que aí, besta, quantas perguntas, né, irmão? É muita coisa, ele precisa aprender, né, pastor Mauro? Quando a gente vê ali no nosso tópico aqui, pergunta para você ter uma boa comunicação. Que tipo de pergunta é essa? Por que falar? Por que eu vou falar? Eu vou falar isso para ele? Qual o sentido que eu tenho que falar isso para ele? Segunda coisa, o que eu vou falar para essa pessoa? O que eu tenho para falar para ela ou para ele? Então você tem que saber o que você vai falar, para você também não fazer o que nós acabamos de falar, perder essa pessoa para a alma. E a quem falar, né, pastor Mauro? A quem falar? Vou falar para quem isso aqui? Será que eu posso falar a mesma coisa para você,
para outra pessoa que está ali, pastor Mauro? Nem todas vão entender da mesma maneira, né? É a mesma coisa, vamos dar um exemplo aqui nas ministrações. Quando você está ministrando ali, às vezes você está falando para uma pessoa e não está falando para outra. Entendeu? Então, é muito complicado, né? E com quem você vai falar, né? Isso. Volta para nós aqui, Ana, o slide, para me dar uma olhada aqui. É aqui, ó. Como você falar. Outra coisa também, como que você vai falar com a pessoa. A maneira que você vai chegar A maneira nela. que você vai falar, porque tem muitas pessoas, né, pastor Mauro, que você pode falar de um jeito, a pessoa pode ficar tranquila, mas tem outras pessoas, do mesmo jeito que você fala com ela já não pode aceitar aquela opinião ali. Vamos usar o jargão do crente. Tem gente que aguenta cajadada, né? E tem outra que já gosta mais do bálsamo, né? Mas você pode ter a sabedoria, né, de falar através daquela calmaria, de chamar a atenção daquela pessoa também. Verdade. É o que nós falamos aqui, né, pastor Mauro? O quanto falar o quê? O tempo que você vai ficar falando com aquela pessoa, o que você vai ter que falar com aquela pessoa, né? A pessoa, às vezes, a pessoa não quer ouvir você muito tempo ficar falando ali. Verdade. E você acaba estendendo a paixão. E uma coisa muito importante que está no nosso tópico, pode até voltar pra gente aqui, Ana, por favor, é onde falar, né, pastor Mauro? Verdade. Porque às vezes o líder, ele fala com a pessoa num lugar que não é para falar. Que não é pra falar. Não é o momento de falar, não é a hora, e ele acaba falando ali na frente das pessoas. Na frente das pessoas, às vezes tá cheio de gente ali, às vezes vai constranger aquela pessoa, a maneira que ele vai tratar com aquela pessoa, né? E quando ela tem que falar também, né? Às vezes tem um momento certo de você falar com aquela pessoa, né? Não é, às vezes está um momento que aquela pessoa está estressada, está nervosa, né? Ou como nós falamos aqui, onde falar. Às vezes você vai, a pessoa está rodeada dos seus amigos, você vai envergonhar ela, você vai chamar a atenção dela e vai envergonhá-la. Então, isso é uma maneira, né, irmãos? Isso é um segredo da comunicação que todo líder precisa estar atento com isso, porque é vergonhoso mesmo, né, irmão? Vou falar a verdade. Quando o líder chega e fala no meio dos outros. E é em todos os lugares, né? Isso serve para todo tipo de lugar, não é só na igreja, né, pastor? Isso aí serve para todos os lugares. Isso aí serve na escola, serve no seu trabalho, né? Serve até na sua casa mesmo. Então tem muitas horas que você tem que pensar no que você vai falar e na onde que você vai falar e como você vai falar. Porque imagina você vai dar uma bronca numa pessoa, não na frente de todo mundo ali, todo mundo vai ficar sabendo e vai expor ali aquela pessoa. Imagina uma pessoa que não tem conhecimento, que uma pessoa tímida que nós estávamos falando, pastor Mauro, recebe uma exortação ali na frente daquelas pessoas, como que aquela pessoa vai ficar? Com certeza, irmão. Aquela pessoa ela vai criar até um trauma na vida dela, se não tomar cuidado, ela acaba levando aquilo para a vida toda, né? Por isso que nós estamos falando, isso aqui que nós estamos falando não serve só para a igreja, mas também serve para em todo lugar onde nós estivermos, na nossa empresa, na escola, em qualquer lugar. Amém? Vamos para outro slide aí? O líder comunicador deve trabalhar sua melhoria contínua na comunicação e se questionando: como devo me comunicar? Quem é a pessoa ou o grupo de pessoas com quem quero e vou me comunicar? Aonde vou me comunicar? Para quem comunico e o que devo comunicar? Então, algumas perguntinhas aí, né, irmão? Oi? Isso, várias perguntinhas. E aqui ele só complementa o que nós falamos quase no tópico anterior, né, pastor Mauro? O líder, ele tem que trabalhar essa melhora contínua. Então, ele tem que estar sempre ali sabendo como ele deve se comunicar, né? Eu não posso me comunicar do mesmo jeito com você como eu me comunico com outra pessoa. Verdade. Então, eu devo saber como me comunicar, né? Quem é a pessoa ou o grupo de pessoas com quem eu quero e vou me comunicar, né? Tem que ter as suas escolhas ali, tem que ter, não fazer acepção de pessoas, fazer aquela panela, mas você tem que ter aquela pessoa ali, que é uma pessoa que você deve se comunicar mais, que você tem mais afinidade, né? Para você ganhar aquela pessoa, para aquela pessoa também se tornar um líder também. É verdade, e nessa área da comunicação ela é interessante, irmão. Eu lembro uma vez que eu estava fazendo uma dinâmica, né? Acho que foi até na empresa mesmo, eu estava fazendo uma dinâmica lá, onde ela colocou 10 pessoas, uma do lado da outra. Daí a primeira pessoa, ela falava uma frase para essa pessoa. Quando chegava aqui na 10ª pessoa aqui, a frase já estava totalmente contorcida, não tinha nada a ver com aquilo que foi falado na primeira lá. É até uma brincadeirinha, se você quiser fazer isso aí, essa dinâmica aí, né, na sua igreja, na sua empresa, pode fazer, né, que isso aí é fato, irmão. Aquilo lá que você falou no começo, ninguém vai sair totalmente distorcido lá no final. E muitas vezes, irmãos, a gente já teve um desprazer, né, de muitas vezes receber um recado que muitas vezes não foi aquilo que a pessoa quis dizer para nós.
Isso acontece muito no nosso meio, irmãos. Depois ela fica sabendo que a mensagem ela foi alterada, chegou ao destinatário diferente do que a pessoa enviou, ou ainda teve até uma discussão por causa dela. Tudo porque sua fala foi mal interpretada.